Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui no vazio para o penúltimo episódio da primeira temporada da série Loki, também conhecido como o quinto episódio. Thought about the universe and my place in it. And it occurred to me that everywhere I went, only pain followed. So, I removed myself from the equation, landed on a remote planet and stayed there in isolation, in solitude, for a long time. Pois bem, pessoal, chegamos então naquele episódio onde tudo começa a se explicar, porque afinal de contas estamos chegando ao final da temporada. Só que não, né? Na verdade, esse tipo de episódio aqui a gente pode considerar como aquele que, claro, sim, explica muita coisa, mas na verdade ele é do tipo, digamos, teórico, que teoriza todos os conceitos expostos, que estavam até misteriosamente colocados anteriormente. Na verdade, se a gente for pensar, a gente consegue comparar esse episódio aqui com o primeiro da série, como também com o segundo, digamos assim, porque, na verdade, todos os episódios aqui de Loki têm essa tendência a ter que meio que explicar para a audiência exatamente o que está acontecendo, porque, bom, primeiro, claro, eles colocam, como eu disse, em forma de mistério alguma coisa, e depois tem que esclarecer. Claro, estamos dentro de uma série que trabalha os conceitos da viagem no tempo, e sempre isso é meio complicado de passar para a audiência. Em determinado momento você tem que parar tudo e falar, pessoal, é o seguinte, aquilo que está meio esquisito aqui nesta trama é o seguinte, é assim, é assado. E de novo aqui temos que explicar, claro, o que está acontecendo então com esta nova, digamos, situação colocada aqui, que anteriormente a gente apenas considerava, né? A pessoa que era podada, ela estava literalmente defenestrada do universo, ou seja, era morta. Mas na verdade a gente descobriu, claro, de uma maneira bem simples, no final do episódio passado, que tanto o Mobius quanto o Loki foram podados. Ou seja, automaticamente a gente já entende, capta, peraí. Então eles não morrem quando uma pessoa é podada, eles vão literalmente para um outro lugar. Na verdade, não precisa nem fazer uma certa tradução, porque é uma consequência lógica do que você percebe pelos eventos, sucessão dos eventos. Se os personagens principais foram podados, então podar não significa morrer. Mas claro, isso a audiência atenta, que sabe pensar um pouquinho, já capta a resposta, mas é preciso que o show explique então para todo mundo, que talvez não entenda isso imediatamente, do que se trata então ser podado. Obviamente, podar é ir para um outro lugar. E sim, tudo bem, mas qual é esse outro lugar? Ou seja, permanece o mistério da mesma forma, ok? Então isso aqui o episódio serve explicar para onde que eles vão e o que tem de, objetivamente falando, né, a existência desse outro lugar onde as pessoas são enviadas. Ok, é o tal do vazio, onde literalmente, então todas aquelas variantes temporais da linha sagrada principal, da linha espaço-tempo, é para lá que tudo é mandado, porque literalmente quando a gente pensava que eles usavam aquela maquininha de reset, tudo deixava de existir. Na verdade não. Tudo aquilo, ou boa parte daquilo, não exatamente tudo, acho que eles falam, né? Não é tudo, mas algumas coisas vão para algum lugar porque eles não conseguem eliminar de fato, ou seja, vão para esse tal local chamado de vazio. Ou seja, o resto do resto das linhas que foram apagadas. E sim, depois então a gente descobre então que podar também é a mesmíssima coisa, você também vai para esse mesmo vazio. Aí começa a ficar uma pergunta na cabeça, peraí, se quando um variante é detectado lá pelos agentes lá da AVT, vão lá então os hunters, os caçadores, sequestram ele e apagam então toda aquela variante temporal. Ok, por que necessariamente depois, bom, a gente percebe que acho que é o destino de todo mundo que é julgado na verdade, né? Ele acaba sendo podado. Ou no máximo ele fica dentro de um loop temporal para ficar sofrendo durante toda a eternidade. Mas eu acho que todo mundo tende a ser podado no fim. Mas por que já não é de fato logo de cara? Qual é a finalidade então, o objetivo da AVT em julgar, entre aspas, se no fundo vai apenas eliminar essas variantes? Quer dizer, algumas variantes depois se tornaram funcionários da própria AVT, mas porque alguns viram funcionários e outros são literalmente defenestrados. Que nem aqueles dois caras que a gente viu tanto na admissão
do Loki que nós conhecemos de 2012, quanto na admissão de Sylvia também na AVT. Os dois presenciaram, os cidadãos que estavam sendo acabados de serem retirados da sua linha temporal, estão lá sendo detidos na AVT, eles se rebelam e são ambos podados. Por quê? Pois podar por podar já podia ter acontecido lá antes. Para que deter eles e trazer até a AVT? Era simplesmente captar, né, perceber que está tendo uma nova variante ali do tempo, você vai até lá, os caçadores, os hunters vão até lá, acionam a maquininha de reset e acabou, nem precisa caçar o cidadão que efetivamente talvez tenha conduzido a aquela variação do tempo. Por que eles têm que ir até a AVT? Apenas uma formalidade de prestar um depoimento e dizer por que eles... Aliás, para falar a verdade, eu não entendi ainda se a própria série já especificou pra gente por que essas variações temporais acontecem. Se é por culpa dessa pessoa que foi literalmente convocada aí espontaneamente, entre aspas, né, para a AVT, ou é um outro evento. Porque, sempre lembrando, quem criou a variação temporal deste Loki aqui de 2018 não foi o próprio Loki, foi os Vingadores, tentando lá consertar o problema de Thanos. E ele, espertamente, ele pegou lá o Tesseract conseguiu fazer um vórtice que ele foi cair lá no deserto de Gobi. Mas foi isso? Essa viagem que ele fez, que foi o seu, entre aspas, crime temporal? Ou não? Não dá para saber exatamente. E pior ainda, por exemplo, no caso de Sylvie. Sylvie estava brincando enquanto era uma criança e foi sequestrada pelos pessoal, os caçadores Hunter. Inclusive, ela depois pergunta para Sylvie, que naquela época era a caçadora que a levou. O que foi que eu fiz? Por que eu fui pega? E a resposta de Ravonna é exatamente: não me lembro o que você fez. Pode ter sido uma resposta falsa, na verdade ela sabe muito bem o que foi que essa Loki fez, a Loki feminina. É, Lady Loki, né? Na verdade, pode ser que sim, ela só apenas mentiu, mas de fato a própria Sylvie não sabe o que ela fez. Ela simplesmente foi raptada, ou seja, não foi ela que fez aquela variação do fluxo temporal. Assim como várias outras pessoas, não foi. Principalmente aqueles dois defenestrados que eles presenciaram serem podados, com certeza. Por que eles, especificamente aqueles dois manés, foram parar na AVT? Que tipo de depoimento que eles podiam dar? Não dá para entender nada. A série, na verdade, tem vários pontos que não se explicam direito. Na verdade, né, eu disse, esse episódio é de explicação, mas tem algumas coisas que, ó, passam batido. E de novo, sempre lembrando, eu ainda estou encafifado justamente com o que Sylvie fez no final do segundo episódio, quando ela ativou várias maquininhas resets e mandou para vários pontos da linha temporal. O objetivo dela, qual que era exatamente? Era destruir a VT, mas ela conseguiu? De fato, o que ela provocou ali, ó, acabou, não é mais mencionado. Apenas teve aquela alerta, todo mundo ficou apavorado. Vimos aquela cena onde Ravonna pegava o seu bastão lá de podar as pessoas e acabou por aí. Nunca mais foi citado o que diabo aconteceu com tantas variações criadas. E eu tenho certeza, porque acho que eles não vão voltar mais ao assunto. Mas, especificamente aqui sobre este episódio, já falei bastante aqui nessa abertura, né? Sim, temos que... descobrimos o que acontece então com o Loki depois que ele percebe, né, que quando ele recorda a consciência, está com 3 Lokis distintos na frente dele. Bom, temos apenas uma tentativa de fugir lá daquele monstrengo, o Alioth. Pois é, aliás, vale um comentário daqui a pouco, né? Bom, na verdade não são 3 Lokis, né? São 4, porque a gente descobre que o jacaré também é, né? Aliás, falando então agora, né? Jacaré também é alligator em inglês e o monstrão que os persegue também é o Alioth, quer dizer, é um jacaré do mesmo jeito. Aliás, o próprio Loki aqui de 2012, o nosso Loki, ele faz referência que aquilo ali é apenas um monstro, né? Um animal que precisa se alimentar o tempo todo, depois ele vai caçar quem é o animal mais vistoso ali do rebanho, depois ele vai ficar indefeso para poder atacar. Aquela repara. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que na verdade tudo é Loki aqui dentro dessa série. Não vai ser de grande impacto se no final das contas quem for responsável por tudo ser também um Loki. Aliás, a série caminha isso, porque tudo aquele papo que os fãs estavam querendo, que Kang, o Conquistador, né, fosse aparecer por aqui, um dos grandes vilões da Marvel, não, isso não vai dar em nada, do mesmo jeito que não deu o Mephisto lá em WandaVision. Pode esquecer isso, na verdade vai ser uma coisa bem simples, para falar a verdade. Tende a ser realmente
um Loki que está lá por trás da cortina, com certeza. Enfim, isso eu já cheguei até no final do episódio, porque na verdade esse episódio aqui de explicação, tirando as explicações, ele não tem lá muito a oferecer pra gente. Sim, ele coloca vários outros Locks aqui e dá uma bela de uma galeria. Quem consegue identificar eles, ok, se diverte. Esse pessoal, claro, é quem acompanhou as histórias nos quadrinhos. Como, por exemplo, aquele Loki que aparece lá, que é o Loki Presidente, que foi muito conhecido depois de uma minissérie que teve do Loki, acho que chama Vote Presidente, né? Ou Vote Loki, na verdade, né? Onde ele se torna o presidente dos Estados Unidos. Quem capta essa referência, bacana, que é a mais evidente, mas dos outros Locks ali, ó, só para quem realmente manja de quadrinhos. Mas o público normal que está assistindo aqui a produção na Disney Plus pode pensar, tá bom, mas para que tanto Loki assim? Eu até entendi o conceito que vários outros Locks apareceram aí de tantas e tantas variantes. Aí você também começa a pensar, peraí, será que tudo, o tempo todo, sempre foi a respeito do Loki mesmo? Pois é, quer dizer que então aqueles dois manés, como eu coloquei, que foram podados na frente de Loki e de Sylvie, na dimensão deles na AVT, também eram Locks? Pode ser que sim. Até pessoas normais são Locks. Ou seja, até o próprio Mobius é um Loki, a própria Ravonna também é, como as outras Hunters que a gente viu no episódio, na série C20 e K15, todas são Loki de fato? Pode ser que sim, no fundo todo mundo é um Loki. O que também não deixa de ser um conceito interessante para resumir a série. Até para explicar exatamente por que aqueles dois manés foram convocados para a VT. Se eram pessoas simples, né, não teria motivo algum. E, bom, isso de aparecer um monte de Loki foi o que aconteceu aqui para o lado da história do Loki de 2012. Agora para o lado da Sylvie, que estava no episódio anterior confrontando exatamente a Ravonna para explicar exatamente tudo o que estava acontecendo, bom, naquelas é a parte da explicação, então, a base desse episódio. O que é o vazio? Ele explicou então para Sylvie, tentou engambelar ela um pouquinho, mas no fundo não conseguiu. A própria Sylvie acabou se podando, né, se autopodando. Aliás, por que ela acreditou tão rápido no papo da Ravonna? Se ela já sabia que ela estava praticamente quase trapaceando com ela, né, mandando um migué para cima dela, e ela quase caiu, por que ela não duvidou dessa história que, no fundo, quem é podado não morre? Ela arriscou demais ali, né? Ela podia ter se podado e se matado mesmo. Mas enfim, o que vale é que no fundo, as duas vertentes dessa história aqui, desse episódio, acabavam explicando a mesma coisa, que o vazio é a sobra de tudo que foi sobrado, que não foi defenestrado, não foi podado. Ou seja, um repeteco dentro do próprio episódio. Sim, o episódio ele não apresenta muita coisa. Na verdade, é aquele tipo de episódio também que a gente pode considerar como episódio para mandar bastante efeito especial, que é justamente a presença lá do Alioto, aquele monstrengo grandão que fazia a limpeza ali do vazio. Aliás, um problema aqui desse episódio é exatamente, é uma presença maligna completamente, mas a gente não sente muito peso. A gente inclusive não sente, eu pelo menos não senti muito a perda lá do Loki clássico, como o pessoal está chamando, que é aquele Loki mais velho, vestido com as roupas clássicas dos quadrinhos do personagem Loki. Quando ele faz lá a sua entrega para salvar os dois, né, criar uma distração para que tanto o Sylvie quanto o Loki façam um encantamento lá daquela criatura, a gente não tem lá um grande vínculo com esse personagem. Afinal de contas, a gente descobriu que ele existia no finalzinho, aliás, nos pós-créditos do episódio passado, ou seja, a gente nem se ambientou com ele, não teve afinidade com ele, e agora ele se sacrifica para salvar a todos, salvar o universo, aquela coisa toda. Não tem lá um grande impacto, assim como a própria presença do monstrengo, que como ele já foi encantado, toda a maldade do monstro, do animal, também já foi meio que resetada. É um episódio que tenta ser grandioso, aliás, né? Propósito grandioso. Pois é, não é apenas os Locks que têm um propósito grandioso, ou um grandioso propósito. Os episódios também têm, às vezes, dentro de uma série, lá na sala de roteirista, quando estão escrevendo as histórias, muitas vezes se coloca, episódio a gente faz X, no episódio a gente faz isso. Como foi o episódio 3, que tinha apenas o foco de colocar as questões de que Loki pode gostar de si mesmo, Loki pode ser mulher e blá 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 blá, né? Um propósito muito claro. Glorioso? Não sei se tanto,
Mas esse episódio aqui também tem os seus propósitos gloriosos. Quero também te fazer um episódio explicativo. Assim, nem falei do Mobius. Bom, Mobius também estava presente por ali, né? Apareceu numa cena ali também um pouquinho forçada, vamos combinar, num carro, né? Uma coisa meio maluca, para falar a verdade. Esse episódio aqui é bem despirocado, né? Não tenta ser muito sério, mas ao mesmo tempo ele tenta ser porque ele fica fazendo bastante explicação, ou tentando fazer explicações que na verdade a gente até sabia antes. Enfim, depois o Sylvie já entrou ali dentro também do vazio, ele se une a Locke, aos outros Locks para tentar derrotar o monstrengo e no final sim eles conseguem. A gente duvidaria disso? Não. A grande reviravolta que teve no episódio foi realmente o Locke clássico morrer, mas aquilo teve impacto? Na verdade, não muito. Algumas pessoas, talvez. Quem conseguiu se afeiçoar a um personagem num único episódio, quem sabe? Ok, o Locke clássico tinha uma boa história na verdade. Talvez o único entre todos que apresentou um conceito interessante. Ele percebeu na sua vida que ele precisava se ausentar de tudo, era a solução dele. Então é citado até o evento onde exatamente o Locke que nós conhecemos, o outro que já morreu mesmo, morre nas mãos do Thanos. E é dito pelo Locke clássico que ele faz uma imagem dele, uma projeção, Thanos acredita que está matando a projeção e ele se escapa para um planetinho isolado de tudo e vive o resto da sua vida, até que um dia, acho que ele pensa, né, ele vai sair, aí que a AVT pega ele. Também é comentado num momento do episódio que a maioria dos Locks parece que existem, eles estão tentando deixar de ser o Loki que a gente conhece, o deus da trapaça, e tentando ser uma boa pessoa. Só que quando eles tentam fazer isso, ser bom, a AVT pega eles. É um conceito também interessante, mas meio que largado aqui um pouquinho no texto. Sim, o tempo todo esse episódio ele fica cambaleando entre ser interessante e ser uma coisa bem clichêzona também. Como eu disse, um episódio também de gastar bastante grana em efeito especial, porque a história mesmo que está contando não tem lá muita não. E no final das contas, claro, eles conseguem fazer um encantamento lá no bichão Aliot e abrir uma porta, né, ou até abrir as cortinas e aparece lá uma espécie de algumas casinhas, né, uma cidadela, podemos considerar assim, e eles vão até lá. Parece uma coisa de Mágico de Oz mesmo, né? Enfim, eles vão até lá onde estará, sim, o verdadeiro, entre aspas, guardião do tempo, e que supostamente pode ser, na verdade, mais outro Loki. E aí a gente pode considerar, mas que outro Loki pode aparecer ali? Se já apareceram tantos, digamos que seria algo interessante ser um Loki, a Lady Loki lá atrás da cortina, né? Ser o verdadeiro. Como também seria um Loki clássico, de mais idade, mas esses dois já vimos. Um Loki criança também já vimos, aliás, já vimos até um Loki jacaré. Ou seja, se é um Loki de fato lá atrás, qual é o Loki que vai estar lá? A gente não consegue. Tem que ser uma boa sacada, melhor de todos os que já apareceram por aqui. É possível? Talvez sim, talvez não, porque colocar que ali exista um personagem já conhecido do universo lá no cinema, acredito que não. Como também nada de alguém que venha dos quadrinhos. Por exemplo, o Kang. Acho que não, ele não vai aparecer com certeza. Agora, quem pode estar ali pode ser a própria Ravonna, porque justamente é a única linha que tem a mais de história. Digamos que Mobius até já parou um pouco. Aliás, pode ser um Mobius também. Então, dito aí, a minha aposta é um dos dois que vai estar lá. Se não for um mais outro Loki, né? Com certeza vai ser uma outra Ravonna ou um outro Mobius que está lá atrás e é o responsável por tudo. São as minhas apostas, porque literalmente esses dois personagens, eles são importantes para a série, mas ao mesmo tempo eles ficam sendo negligenciados o tempo todo nos episódios passados. Não há explicação muito forte. No máximo, o Mobius, a gente tem aquela coisa dele gostar de jet ski, mas para por aí. Ravonna, menos que isso, mas ela é um personagem que agora é dito nesse episódio aqui, que ela também quer saber o mistério de tudo. Mas espera, ela já sabia então que aqueles guardiões do tempo ali era tudo fachada, era apenas robôs? Por que ela então se emocionou lá naquele episódio também anterior, onde ela entrou
no elevador dourado e foi ter uma audiência justamente com os tais guardiões. Ela ficava mentindo para si mesma? Não entendi, porque ali não tinha ninguém para observar ela sentindo aquela emoção. Não tinha nenhum Hunter por perto, por exemplo. Mesmo porque lá dentro da sala não tem ninguém, né? É somente a pessoa que está lá e mais os guardiões lá nos tronos, lá à frente. Enfim. Então, a aposta talvez não seja ela, seja realmente o Mobius que é o responsável por tudo. Um outro Mobius. Agora, por que motivo? Bom, aí a explicação tem que ser muito boa. Bom, semana que vem temos então o encerramento aqui da primeira temporada de Loki. Tem isso também, né? A gente tem que levar em consideração que já está acertado que teremos uma segunda temporada desta série. Ou seja, o final aqui ele não vai ser bastante decisivo. Talvez não seja um final que gere coisas para os filmes. Talvez tudo que vai acontecer por aqui só vai ter desdobramento também nas séries aqui da Disney Plus, ou somente na segunda, terceira, quarta temporada de Loki. Com certeza acho que vai por aí. Em resumo, um episódio que parece grandioso, afinal ele tem o glorioso propósito de ser um episódio impactante, vibrante, cheio de ação, com bastante efeitos especiais. Tudo isso acontece, mas no fundo é um episódio que é um pouquinho vazio também de trama, não acontece lá muita coisa. É um pouco acima da média, mas não chega a ser um episódio excelente, de grande impacto. É um episódio que é fácil até de esquecer. Portanto, para esse quinto episódio aqui, penúltimo da primeira temporada de Loki, eu atribuo apenas 4 asteriscos. E acho que está de bom tamanho. Se não fosse a aparição desses vários Lokis aí que teve uma certa diversão pouco, eu daria até 3,5. Mas 4 tá bom. Bom, semana que vem a gente vê o encerramento então de Loki. E enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz das séries anteriores aqui da Marvel na Disney Plus. É isso.